medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria,
Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Eu te sirvo, Jesus, eu te sirvo. 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 Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória.
do meu Senhor, na Galileia. Põe tua semente na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus. Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Estamos um pouco atrasados, devia começar às 11 horas. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, vos saúdo a todos vocês espalhados no planeta Terra. Queridos irmãos e amigos, hoje é um dia de sábado, dia muito particular para todos nós. E nós estamos aqui para darmos honras e glórias ao nome do nosso Deus. Nosso Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Então, por favor, eu gostaria que todos vocês pudessem partilhar essa mensagem. A mensagem de hoje é muito importante, irmãos. Nós vamos ver o nosso contexto histórico e o que diz Deus na sua palavra. Vamos ver se tudo o que está a passar através da palavra de Deus pode bater e fazer senso nas nossas mentes, naquilo que nós estamos a percorrer nos dias de hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir atenção para os jovens de Moçambique, Angola e todas as outras partes do contacto que nós tivemos essa semana. Por favor, eu não vos abandonei. Eu sei que estão muitas pessoas à minha espera, mas eu também estou à espera de Deus, a que Ele haja e reaja. Então, não esqueci de ninguém, apenas estou ausente por muitas vezes, porque o tempo é pouco, trabalho de noite, obviamente, e não tenho muito tempo para o contacto de toda a gente. Nós somos 5.000 pessoas, mais ou menos agora nesse momento. Então, o número de pessoas está a crescer e, obviamente, temos mais chamadas, mais contacto durante a semana e não posso contactar todo mundo, mas ninguém está deixado para trás, ninguém está esquecido. Eu vou me lembrar de vocês todo o tempo nas minhas orações, tá bom? Nós hoje vamos partilhar uma mensagem muito especial. É o estudo de Daniel. E vamos ver, segundo aquilo que nós estamos a percorrer aqui, aquilo que nós estamos a viver, vamos comparar um pouco naquilo que está escrito na palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, sem mais perda de tempo, eu gostaria de entoar um louvor com vocês, que vamos então começar aqui o louvor. Breve virá. Vamos aqui começar esse louvor e entrar na oração. Onde é que está aqui? Vamos então. Ok. Aí vai o nosso louvor. Vem louvor. Breve Jesus voltará. Todos nós estamos na expectativa da vinda de Jesus iminentemente a qualquer momento agora. Servos de Deus, a trombeta a tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E das nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas
ondas do mar, a canção entoar. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Grandes sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Eterno Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela vida, a saúde que Tu nos dás dia após dia. Pai Santo, nós viemos aqui nesta manhã para Te dar honras e glórias ao Teu santo nome. Lembrar que estamos no dia de sábado, dia especificamente requisitado por Ti para que nós possamos entrar em louvor e adoração a Ti, ó Pai, em todas as nações da terra. Toda a raça humana é chamada a louvor e adoração nesta manhã. E nós estamos aqui, Pai, para Te dar honras e glórias a Ti, unicamente por seres o Criador, nosso Deus eterno, Pai eterno também. Pai Santo, nós Te louvamos e agradecemos por todas as graças e as bênçãos. Perdão, Pai, por todos os nossos pecados e faltas. Estamos aqui, Pai, nesta manhã para ouvir a mensagem que Tu tens para nos dar e nos fazer entender em que tempos, na verdade, estamos a viver, Pai, segundo a Tua palavra. Pai Santo, eu quero Te entregar todos os presidentes a nível global, todos os homens e mulheres que estão em eminência na liderança do mundo, reis, presidentes, magistrados, todos os responsáveis, Pai, parlamentares. Nós Te os entregamos nas Tuas mãos. Perdoa, Pai, todo o pecado, toda a iniquidade de todos eles. Somos humanos e seres humanos somos pecadores e nós aceitamos tal como nós somos. Pai Santo, Te pedimos o Teu perdão, a Tua santa misericórdia, que Tu possas proteger cada líder destas nações. Pai Santo, a todos os presidentes das nações, que o Teu sangue precioso possa os cobrir de todo o mal, de toda a heresia, de toda a fantasia. Pai Santo, faz-os entender a Tua vontade e a Tua palavra. Faz com que cada coração nesta manhã possa estar receptivo dos que estiverem a ouvir essa mensagem nesta manhã. Pai Santo, queremos Te entregar todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas que estão no grupo hospitalar para salvarem vidas, Pai. Te entregamos em nome e por amor de Jesus para que eles possam cumprir o trabalho que lhes é requisitado segundo a Tua vontade, Pai. Cobre-os, Pai, com o poder do Teu Santo Espírito. Cobre-os com o sangue do Cordeiro para que nenhum mal os possa atingir no salvamento das vidas que estão ali. Pai Santo, estamos num programa de pandemia mundial. Essa pandemia que está a propagar em todo o planeta. Pai Santo, nós queremos que Tu, ó Deus, Criador dos céus e da terra, venhas ao nosso auxílio. Ajuda, Pai, todo médico, todo enfermeiro, todo grupo hospitalar, dos que estão neste momento a lutarem contra o Covid-19. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada médico e cada coração possa estar receptivo, pronto para receber o toque do Teu poder, do Teu Santo Espírito, Pai. Que o toque das Suas mãos os doentes possam recuperar e voltarem a uma vida normal. Pai Santo, queremos Te entregar os nossos jovens, todos os jovens no nosso planeta. Tu conheces o tempo em que nós estamos a viver, segundo a Tua palavra. São tempos de calamidade, tempos em que os jovens vão se dispersar, vão errar para outros caminhos que o Teu caminho, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós Te suplicamos, ó Deus, que Tu abraces todos os nossos jovens, todos os nossos filhos, onde quer que eles estejam nesta manhã. Perdoa, Pai, todo o pecado, toda a iniquidade, pois eles são mesmo jovens. Como Jesus disse lá na cruz do Calvário, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Na verdade, ó Deus, Tu unicamente podes penetrar no coração do jovem, entrar e retificar
corrigir tudo quanto está errado na nossa espiritualidade, no nosso mover, no nosso dia a dia, Senhor. Nós te entregamos todos os nossos filhos, Pai Santo, nas tuas mãos. Cobres com as tuas bênçãos, as tuas graças. Liberta-os, Pai, de todo o pecado, toda contaminação, toda heresia da mente. Pai, salva-os para o teu reino. Pai Santo, queremos te entregar todas as famílias deste planeta. As famílias especialmente que estão a ser assoladas com esse problema de Covid-19, dessa pandemia, vírus invisível, que nós não podemos lutar, Senhor, mas Tu és o Deus Espírito, o Deus invisível, o qual podes aniantir qualquer poder invisível. Pai, em Ti nós temos confiança e viemos a Ti em auxílio para que Tu possas retirar toda essa pandemia, todo esse espírito da morte sobre o planeta Terra. Pai Santo, cobre cada família com o sangue do Cordeiro, que todas as famílias da terra possam voltar a ter a mesma alegria que tinham antes. Os que estão para ser consolados nesta manhã, que Tu possas tocar em cada coração, Senhor, pelo Teu poder, pelo poder da Tua palavra. E ajuda-nos, Pai, a passar o resto dos dias, dos tempos aqui na terra, até que Tu nos venhas buscar, Senhor, com o Teu Filho amado Jesus. Pai Santo, nós queremos Te entregar este momento, este dia de sábado, particularmente, todas as pessoas que estão na audiência nesta manhã, que Tu possas tocar em cada coração, em cada dos nossos corações Tu possas entrar, Senhor, fazer a Tua vontade. Inspira-nos, Pai, com o Teu poder, com o poder do Teu Santo Espírito. Concede-nos, Pai, um coração puro, espírito reto, para que nós possamos entender a Tua palavra nesta manhã. Pai Santo, perdoa todo o pecado, toda a iniquidade de todos nós aqui presentes nesta manhã. Eu oro não somente apenas pelos que estão presentes nesta manhã, mas para que todos os que virão ouvir essa mensagem através do Facebook, outro órgão de comunicação. Pai, não queria esquecer também toda a plataforma do Facebook, todas as pessoas responsáveis desse ministério que estão aí para difusar as mensagens e as informações que nós mandamos para eles. Pai, abençoa cada membro do Facebook, todo o grupo da liderança do Facebook. Muito obrigado, Pai, por nos conceder esse momento nessa plataforma para podermos edificar o Teu nome e fazer explodir a mensagem do Evangelho nos quatro cantos da terra. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por mais esse dia de sábado. Te louvamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui nesta manhã para partilharmos a palavra de Deus. Eu digo-vos sinceramente que não pude estar com vocês sábado passado por circunstâncias pessoais, mas cá estou hoje para que nós possamos partilhar a palavra de Deus. Como eu disse que muitos de vocês têm contactado a nível da semana e certamente essa mensagem vai chegar a cada um de vocês, pelos que não estão ainda presentes, não estou esquecido de nenhum de vocês, apenas preciso de mais tempo, segundo aquilo que Deus vai nos planear a dar como programa, nós seguiremos em retidão. Ok? Ninguém de vocês está esquecido, eu vou pedir a que todos sejam pacientes. Deus proverá. Essa é a palavra que eu tenho para todos os meus amigos do Facebook. Vou pedir a que vocês possam, a partir de agora, partilhar essa mensagem. Ainda que vocês estejam no programa, podem ter a habilidade de convidar pessoas para estarem a mensagem. É super importante, irmãos. Nós vamos começar o nosso programa lendo uma parte do livro de Daniel. Daniel é o livro de profecias. Deus deu a revelação ao profeta Daniel muitos anos antes que Jesus venha ao nosso planeta Terra. Antes que Jesus venha, Deus deu a conhecer a raça humana, através dos seus mensageiros, seus profetas, do que estaria a acontecer, na verdade, em todo o nosso planeta. Não é algo de misterioso, que nós não saibamos ou que não possamos saber, mas Deus deseja que nós conheçamos em que tempos, na verdade, nós estamos a viver. Então, eu gostaria, sem mais perda de tempo, por favor, abrir as Bíblias em João 3, versículos 16.
Vamos olhar para a palavra de Deus, irmãos. João 3, versículos 16. João 3, versículos 16. Assim nos diz a palavra de Deus. Onde estás tu, João 3, versículos 16. Ora, assim diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, eu vou repetir o versículo aqui na parte de baixo, somente para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Este é o texto que nós temos, queridos irmãos e amigos, da palavra de Deus, que nos mostra o quanto Deus é maravilhoso. Ele olha para nós com muito carinho. Desde o tempo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, nossos primeiros pais caíram na tentação, pecaram, desobedeceram à lei de Deus. Deus nos tinha pedido de não tocarem naquelas duas árvores que se encontravam no meio do jardim. E então, perdão aqui, irmãos, ok. Então, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e Eva apanhou seu esposo, de certeza distraído, e foi passeando pelo jardim, logo deparou com a serpente. E a serpente fez cair nossa primeira mãe, Eva, em pecado. Logo, Eva também foi levar do fruto o seu esposo, e o fruto também foi comido pelo seu marido. Então, ambos pecaram. E Deus aí vai querer fazer a sua aparição. Logo que Deus apareça, nossos primeiros pais, irmãos, a saber que quando nossos pais tinham sido advertidos por Deus, Deus foi muito claro. Se vocês vierem aproximarem-se dessas duas árvores, certamente vocês tocarem nisso, certamente morrerão. Ora, aquilo foi uma promessa, foi uma palavra de Deus, e a palavra era verídica, era real. Acontece que a serpente enganou a Eva dizendo que não, que o homem não morreria, mas apenas ia ter o conhecimento entre o bem e o mal. Deus fez conhecer aos nossos primeiros pais a sua vontade. O seu desejo seria que os homens, seres humanos, não se aproximassem daquelas duas árvores. Quais são as duas árvores que estavam ali? Ora, tinha a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Essas duas eram representações que Deus tinha dado ali para que eles tivessem um tempo de teste. Eles estavam a ser testados por Deus para ver até que ponto a raça humana seria obediente a Deus. Deus não nos criou, irmãos, com a faculdade robótica, maquinaria que somente obedece sem nenhuma rejeição. Deus criou-nos com o poder livre-árbitro, poder de escolha. E nossos primeiros pais tiveram também essa liberdade de escolha. Então, nossa mãe teve a escolha dela, pessoalmente ela escolheu desobedecer. E, obviamente, Adão seguiu a sua esposa. E logo foi necessário que Deus tomasse uma previdência para resgatar toda a raça humana. Ora, nós encontramos esses versículos de João 3, versículos 16, porque Deus amou o mundo. Quando Deus viu que nossos primeiros pais pecaram, ele ficou completamente tocado na situação de como salvaria, como buscaria de volta a raça humana. A saber, queridos irmãos e amigos, que porque nossos primeiros pais tocaram na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós, humanos, tomamos a consciência do que é bem e do que é mal. Outrora, antes do homem pecar, o homem não tinha a frequência ou a habilidade de conhecer o mal. Ele conhecia apenas o bem. Deus criou-nos segundo a sua imagem e semelhança. Ora, Deus é amor. Deus é justiça. Deus, ele não
gostaria que nós tivéssemos descoberto essa faculdade do mal. Mas agora que o homem desobedeceu, ele tem tomado conhecimento dessa realidade entre o bem e o mal. Agora ele vai ter que escolher. E Deus diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ora, estavam representadas por duas árvores ali no jardim do Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o que faria que, se o homem tocasse ali, certamente morreria, consequência de desobediência às leis de Deus. Se o homem não tocasse, ele viveria eternamente com Deus, na paz e felicidade eterna. Ora, aquela árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal e da vida eterna, a vida eterna estava a ser representada por Jesus Cristo, que viria morrer muitos anos depois na cruz do Calvário. Essa é a mensagem do Evangelho, do princípio da criação. Irmãos, nós sabemos que nossos pais pecaram e o mundo se tornou em calamidade. Todo mundo começou a sofrer, a termos mortes, pandemias, problemas. As famílias já não se entendiam, a saber que nossos primeiros pais tiveram filhos e logo os primeiros 2 irmãos lutaram e um deles matou o outro irmão. Ora, nós estamos a ver essa sequência de mortes desde a criação. Porque há um grupo de rebeldes dentre os seres humanos e dos que obedecem a Deus. Há dos que querem seguir a lei de Deus e os outros que não querem nada com Deus. Então, por isso temos todos esses problemas no nosso planeta. Por que nós estamos a sofrer, irmãos, hoje, essa pandemia? Nada mais porque nossos primeiros pais desobedeceram a Deus e trouxeram com eles todo esse grupo de maldição. Pobreza, dor, morte, tristeza, tudo. Tudo que nos vai mal na nossa vida é consequência de pecado, da nossa vida fora de Deus. Ora, Deus quer que nesta manhã nós possamos vir a Ele, reconhecê-lo como Criador dos céus e da terra, como Deus Salvador. E somente assim nós poderemos estar um dia com Jesus lá nos céus. Ora, Jesus, queridos irmãos e amigos, veio nesse planeta. Ele veio a mandado de Deus para o resgate de toda a raça humana. Mas vamos ver, antes que Jesus venha no nosso planeta Terra, o que Deus deu como informação aos profetas que existiram antes. Vamos começar por ver o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, queridos irmãos e amigos, foi um jovem que faz parte da tribo de Israel. Ele foi, no tempo do reino de Nabucodonosor, ele foi capturado com o rei Joaquim, lá em Jerusalém, levado cativo ao reino da Babilônia, lá na Babilônia, e trabalhou para o rei durante o tempo todo em que o rei exerceu o seu poder. Ora, esse jovem era parte da linha real dos judeus. Ele fazia parte do grupo do rei e estava ali, era muito jovem, teve que ser educado nos estudos dos caldeus, lá em Babilônia. Ele teve a formação completa e o rei fez questão de pôr esse jovem Daniel a trabalhar como sábio na corte real. Daniel teve muita sabedoria, irmãos, porque ele foi abençoado por Deus para dar a revelação dos sonhos. E acontece que aqui no livro de Daniel nós vamos ver ao menos 4 visões, 4 sonhos diferentes, os do rei Nabucodonosor e os sonhos que Daniel teve ele próprio. Deus vai dar uma revelação tremenda, irmãos. Vamos olhar para Daniel 2 capítulos, Daniel 1, versículos 17. Daniel 1, versículos 17. Assim diz a palavra de Deus. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Ora, Nabucodonosor, queridos irmãos, era o rei de Babilônia.
o homem a quem Deus tinha dado orientação para que ele pudesse liderar todo o planeta Terra. Deus deu a ele toda a alma vivente, tudo o que existe no nosso planeta, na responsabilidade deste rei. E Daniel estava ali 650 anos antes da vinda de Jesus no nosso planeta. Jovem, robusto, estava para trabalho do rei Nabucodonosor. Acontece que um dia o rei Nabucodonosor teve um sonho, a qual Deus vai dar a revelação de tudo o que vai se passar, desde a época do reino de Babilônia até os nossos dias. Como o nosso planeta vai terminar. Essa é uma grande, grande história. Nós não aprendemos nem na escola, nem muitas vezes dentro da igreja. Não há tempo para especificar tudo isso, nem ensinar tudo. Mas verdade que nós estamos aqui para entender um pouco o que Deus, na verdade, queria fazer entender ao rei Nabucodonosor. Irmãos, aquele rei teve um sonho em que o rei Nabucodonosor viu uma grande estátua, uma estátua de mais ou menos 3,5 metros, e ela estava toda coberta de diferentes metais. Então tinha o ouro, tinha o ferro, a prata, o bronze, tudo isso. Então Deus queria mostrar a revelação ao rei de tudo o que estava a acontecer ali durante aquele período e tudo o que viria a acontecer no futuro prévio. Então, Deus dá essa revelação. Acontece que o rei chama todos os magos, os adivinhadores, tudo o que trabalhava como cientista lá no reino, e todo mundo, ninguém deu a explicação ao rei. Acontece que alguém se lembrou de Daniel e disse: olha, ó rei, nós conhecemos um jovem que é lá da tribo de Judá. Ele pode revelar esse sonho porque ele não acredita lá os nossos deuses. Ele acredita nos deuses lá de cima. O Deus do Espírito lá de cima. E foram chamar Daniel. Obviamente Daniel foi introduzido à presença do rei e o rei fez a pergunta: Daniel, será que tu me podes dar a revelação do sonho? Irmãos, Daniel foi muito cauteloso. Ele disse que certamente ele não poderia dar. Mas Deus daria essa resposta a que o rei pudesse entender a visão. Então vamos ver a resposta que Deus deu Daniel, a resposta ao rei. Vamos ver capítulos 2, versículos 27. Capítulos 2, Daniel 2, versículos 27, diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinhos e o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça e na tua cama são estes. E começou o rei a dar a explicação do sonho. Queridos irmãos, este sonho, como eu já vos disse, estava dividido cabeça, tronco e membros. E a cabeça seria o rei de Babilônia, a parte do tronco seria um outro reino, e estava dividida em 4 impérios. Esses 4 impérios que são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e depois o Império Romano. Lá dentro do 4º império, Daniel, ele ficou assustado na visão, porque Deus estava a revelar algo de mais trondoso, mais majestoso, e ele queria saber mais sobre o 4º animal. Vamos olhar, queridos irmãos, no Daniel 7. Daniel 2, 44. Daniel 2, versículos 44. O que nos diz aqui a palavra de Deus. Daniel 2, 44 diz assim que nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para todo sempre. Aqui estamos no fim da revelação do sonho. Ora,
O Daniel, profeta Daniel, Deus estava a dar a revelação de que haveria de vir, depois do Império Babilônia, depois do Império de Babilônia, viria um outro reino que seria dos Medo-Persas. Depois dos Medo-Persas viria o Império da Grécia. Depois do Império da Grécia viria Roma. Roma, obviamente, seria destituída como nação, como império, e seria repartido pelos 4 cantos da terra. Este império romano, que foi destituído e repartido por toda a superfície da terra, deu como consequência a criação dos nossos Estados Unidos da América de hoje e a nossa Europa de hoje. Por isso nós estamos aqui a ver, o versículo 44 diz que nos tempos destes reis da Europa, nos tempos do rei da América, de todo o mundo, o Deus do céu levantará um reino que não jamais será destruído. Este reino não passará outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos da terra e será estabelecido para todo sempre. Esta é a revelação que Deus estava a dar ao profeta Daniel. Então, o que é que Deus estava a fazer a conhecer a Daniel? Que depois de todo esse tempo que vai passar, Deus estava a mostrar a história da nossa humanidade, de como ela começou e como ela acabaria. Vamos ver também Daniel 2, versículos 27, o que é que nos diz a palavra de Deus. Daniel 2, 27. Daniel 2, 27 disse, nós já vemos este, né? Os astrólogos, e muito bem, ok? Daniel 3, 24, perdão. Daniel 3, 24. Vamos olhar para a palavra de Deus e entender o que Deus nos quer falar nesta manhã. Daniel 3, versículos 24. Assim diz a palavra de Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitãos: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu Daniel ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Nada há de lesão neles e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Ora, queridos irmãos e amigos, Daniel viveu durante o percurso dele com o rei Nabucodonosor. Passaram muito tempo, veio como se diz, veio uma situação em que o rei Nabucodonosor, pelo sonho da revelação que ele teve antes, ele criou uma estátua. Criou uma estátua de 3,5 metros e então faz com que todo o povo viesse à adoração dessa estátua. E quando então o povo sabia que Daniel e os seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, eram fiéis a Deus, não se poriam de joelhos, eles foram fazer a queixa ao rei. Quando o rei criou essa estátua, foi somente na ambição de que o povo todo viesse em adoração a ele como rei. E Daniel recusou-se, tanto com os amigos também. E porque Daniel recusou-se, eles mandaram Daniel e os seus colegas na fornalha do fogo ardente. Mas o rei ficou espantado. Ele então vai lá mais tarde e vai ver o que estava-se a passar. Ele viu que dentro do forno tinham lá os 4 homens. Mas eles disseram, não mandamos lançar só 3 homens lá. Mas o 4º homem quem é? E aqui está a palavra de Deus. Diz, eu porém vejo 4 homens, versículos 25, homens soltos que andam passeando dentro do fogo, nada há de lesões neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Quem era o 4º homem dentro do forno, da fornalha ardente? Era Jesus, queridos irmãos. Jesus estava ali para defender Daniel por obediência às leis de Deus. Ora, vejam que se nossos primeiros pais tivessem da mesma maneira obedecido à lei de Deus,
eles não teriam problema e nós no planeta Terra não teríamos o problema que estamos a subir hoje. Consequências de pandemias, guerras, mortalidades, tristeza, divórcios, famílias desamparadas. Tudo isso consequência do erro, da desobediência a Deus. Ora, Daniel aqui, nós vamos ver que Daniel desobedeceu. Literalmente o rei disse, eu criei uma estátua para que vocês possam reverenciar-se, reverenciar-me através dessa estátua. Quer dizer que quando os músicos tinham que tocar lá os tambores, todo mundo devia se pôr de joelhos. E do meio da multidão ficaram lá os 4 jovens, bem de pé. E eles disseram ao rei, nós não vamos adorar essa estátua porque nós respeitamos-te como rei, mas adorar a estátua não. Ora, nós vimos isso na lei de Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deus diz, isso é uma lei. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Daniel conhecia a lei de Deus e ele não se prostrou. Então, consequência, foi parar lá na fornalha do fogo ardente. Passou um tempo, a estátua, portanto, o sonho do rei Nabucodonosor teve um outro sonho. O rei Nabucodonosor teve um outro sonho, no qual ele estava a ver uma grande árvore. E essa árvore estava cheia de pássaros e todo o animal, tudo quanto tinha como o planeta Terra tinha ali, estava ali ao redor daquela majestade, daquela árvore, embaixo daquela árvore. Então, o sonho é que quando o rei tem essa visão, uma árvore grande, Deus vai lá através do seu anjo, sacou daquela árvore e os pássaros se dispersam, os animais vão-se embora. Quer dizer, é um reino que vai começar a ser destruído. Vamos olhar para o programa aqui, Daniel 4:29. Daniel 4, versículos 29. Esse é um outro sonho do rei Nabucodonosor, o qual Daniel também vai lhe dar a revelação. Daniel 4, versículos 29, diz assim a palavra de Deus. Ao cabo de 12 meses, depois de um ano de Deus ter revelado a Nabucodonosor a estátua da revelação dos acontecimentos no nosso planeta, Deus vai dar outra revelação e esse vai aparecer aqui. Ao cabo de 12 meses, quer dizer, 12 meses depois, um ano depois da primeira visão, andava a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Irmãos, aquele rei estava-se a usurpar do lugar de Deus. Ele queria que todo mundo soubesse que ele é que era o poderoso. Ora, queridos irmãos e amigos, Deus diz que aqui nós estamos para obedecer ao Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra. E quando aquele rei, um ano depois, Deus vai lhe dar uma revelação também daquilo que vai acontecer quando ele tivesse esse pensamento no coração dele. Ora, um ano depois o rei teve esse sentimento. O sentimento foi que ele se disse, eu, na minha grande Babilônia, edifiquei uma casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ora, a magnificência e a glória era para dar a Deus, não a ele como rei. Mas ele não deu essa glória a Deus. Acontece que o rei Nabucodonosor foi destituído do seu cargo de rei e foi viver 7 anos como animal lá na selva. O corpo dele criou pelos, começou a comer as ervas do campo. Depois dos 7 anos, ele lembrou-se de que Deus é amor, Deus é real e Deus é justiça também. Quando a gente brinca com Deus, irmãos, o que Deus faz? Deus vem e castiga-nos. E então castigou aquele rei. E o rei, durante 7 anos, passou fora do grupo real, fora do palácio real, e viveu como um animal. Até que um dia ele levantou a cabeça e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus voltou a repô-lo como o líder, o maior, o grande presidente daquela instituição de Babilônia. E ali diz Deus,
A revelação que Deus dá a Daniel, diz assim a palavra de Deus no versículos 32. Serás retirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva dos bois, e passar-se-ão 7 tempos, 7 anos, sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. Ora, queridos irmãos e amigos, nós estamos hoje, nos dias de hoje, a ver uma grande anarquia em todo o poder de reino aqui na Terra. Nós vemos que os presidentes fazem 30 por uma linha. Eles não obedecem às leis de Deus. Eles criaram próprias leis, querem viver segundo os caminhos deles. E nós estamos a ver os resultados. Irmãos, nós não vamos comentar muito sobre esse assunto, mas vamos falar aqui na situação atual global. E, irmãos, os Estados Unidos da América, no princípio da história dessa grande nação, quando o primeiro presidente foi condecorado presidente daquela nação, ele aceitou a palavra de Deus. Ele aceitou que Deus fosse o guia desta nação. E a América prosperou. A América poderosa que nós estamos a conhecer hoje foi uma América que outrora se pôs de joelhos a Deus e pediu a bênção e a graça. E Deus os concedeu. O que é que nós estamos a ver hoje como abominação? Os Estados Unidos da América está a dar costas a Deus, irmãos. E por isso nós estamos a entrar nos tempos de calamidade, de dor e sofrimento em todo o planeta. A saber que esses 4 impérios, o Império de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e o Império Romano, esses 3 primeiros foram destituídos do planeta Terra e já não têm mais força. Nós estamos a ver o que é a Grécia hoje. A Grécia morreu, já não tem o mesmo poder. Babilônia é a guerra do Iraque que a gente está a ver. E todos os povos que desobedeceram a Deus, como todos os que nós estamos a ver hoje na bancarrota, são povos que já tiveram a glória e desobedeceram a Deus. Assim está, nesta manhã, os Estados Unidos da América, nação chamada por Deus para levar à luz a extremidade da terra, para levar o Evangelho de Deus aos 4 cantos da terra. E hoje eles estão a abandonar a Deus. Nós estamos a ver os resultados praticamente daquilo que está a decorrer no nosso planeta. Portanto, vamos olhar para Daniel 7 ainda. Vamos olhar, percorrendo a história, Daniel capítulo 7. Daniel 7, o que é que nos diz aqui a palavra de Deus? Portanto, Daniel 7, Deus vai dar uma visão dos 4 animais simbólicos já, nesta vez, ao profeta Daniel. Daniel vai ver 4 animais que vão estar representados como 4 impérios, a mesma visão de que Deus deu ao rei Nabucodonosor, neste momento está a dar ao profeta Daniel, para que ele possa entender o percorrer da história. E Daniel fica muito confuso, irmãos. Ele não consegue nem entender a visão. Deus vai dar um pouco a conhecer a Daniel do que está-se a passar. Então, vamos olhar um pouco para o livro de Daniel 7. Daniel diz que viu o primeiro animal como um leão, viu o segundo animal como um urso, o terceiro como um leopardo, e o quarto animal que era terrível e espantoso, que é o 4º Império Romano. Essas visões estão a ser repetidas, irmãos, desde o princípio da história. Deus está a mostrar com frequência aquilo que na verdade vai acontecer. Esses impérios, vamos conhecer mais sobre o 4º Império. Portanto, o 4º Império diz aqui em Daniel 7, versículos 7, vamos abrir Daniel 7, 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que um 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés, o que subejava era diferente de todos os animais que
apareceram antes dele. E tinha 10 pontas. Ora, aqui está. Poder do Império Romano, 10 pontas, que são as 10 nações que vão espalhar sobre a Europa. A Europa que nós conhecemos hoje, irmãos, é o historial dos 10 reinos que vão sair dentro deste grande, poderoso governo da Europa. Então, e eis que nesta ponta havia olhos, como olhos, eu estou no versículo 8, vamos começar mesmo o versículo 8. E estando eu considerando as pontas, eis que entre ela subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando, até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, o seu vestido era branco, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Vamos olhar para o versículo 11. Estava eu olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Ora, era a visão que Deus estava a dar ao profeta Daniel. O profeta Daniel estava a ver 4 animais, e o quarto animal ele ficou um pouco espantoso, porque era um animal grande, terrível, medrontoso. E Daniel quer saber mais sobre esse animal. E diz que dentre esse animal vai sair 10 pontas. 10 reinos, é o reino da Europa. Então, a saber, irmãos, que o poder romano que nós tínhamos no passado não morreu, ele existe até hoje através da representação americana. Por isso eles são representantes totalmente do mesmo poder, das mesmas heresias que o povo de Roma passado. E os 10 reinos são a Europa, que estão a ser lideradas pelo poder americano. Na Europa. Isso está aqui na Bíblia. Diz que, na visão, o profeta estava a ver de que havia um trono de majestade, que era Deus que estava assentado, e vem Jesus para tomar o reino de glória para todo sempre. Então diz que no dia desses reis, Deus vai suscitar um reino que não jamais será destruído. Era o tempo dos nossos dias de hoje. Então, Daniel aqui está a ter a grande revelação daquilo que Deus já tinha falado ao rei Nabucodonosor, está a repetir na visão do próprio Daniel aqui, de que Deus vai, na verdade, suscitar 4 reinos na terra e que um deles vai percorrer até o fim da história, que é os Estados Unidos da América e as nações da Europa. O que é que vai acontecer agora? Se nós formos abrir Apocalipse 13, versículos 2, irmãos, vamos ver um pouco Apocalipse 13, versículos 2, o que nos diz a palavra de Deus. Apocalipse 13, versículos 2. Vamos ver o que Deus vai nos revelar aqui. Apocalipse 13, versículos 2. E diz assim a palavra de Deus: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Besta, visão, na visão, como se diz, na profecia, é poder, rei ou reino. Tomem cuidado. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, um poder
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, império da Europa. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, um nome de blasfémia, representação do Papa que está a reinar desde então de que Jesus foi crucificado. A besta que vi era semelhante ao leopardo e os seus pés de urso. Nós vamos ver aqui a mesma representação da revelação de Daniel. Ora, aqui nós vamos entrar já nos nossos tempos. O que é que Deus quer nos revelar aqui? Como Deus dá revelação pelo anjo. Vamos ver Daniel 9. Daniel 9. Vamos olhar, voltar para Daniel 9 e vamos olhar do versículo 21 a 25. 21 a 25 diz assim: estando eu digo, ainda falando, na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha primeira visão, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Daniel, queridos irmãos, depois de ter recebido a visão, ele fica preocupado, obviamente, e vai a Deus. Ele quer saber. E somente Deus, ele sabe que pode lhe dar a revelação desse grande mistério. Então Daniel vai orando. E aqui aparece o anjo para lhe dar a resposta. E me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido da visão. No princípio das tuas súplicas, no princípio da tua oração, saiu a ordem e eu vim para te fazer declarar, porque tu és muito amado por Deus. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. Deus vai fazer conhecer a Daniel a visão. Ora, diz assim a palavra de Deus: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Queridos irmãos e amigos, que maravilhosa mensagem trouxe o anjo a Daniel. O anjo está a dizer que durante o tempo em que tu estás aqui, Daniel, vai haver 70 semanas as quais vai perseguir, o povo de Deus vai ser perseguido, o Jesus vai ser crucificado, a visão vai ser selada, então vai haver o preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário para o resgate de toda a raça humana. Vamos olhar para o texto outra vez, irmãos? Daniel 9, versículos 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para extinguir as transgressões, para tirar a transgressão da vida do povo, dar fim aos pecados da vida do povo, para expiar a iniquidade de toda a humanidade, trazer a justiça eterna, a promessa que Deus, lembra, irmãos? Deus disse: eis que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui está a visão, irmãos. Aqui está a visão. A justiça eterna vai ser selada a visão e a profecia. Quer dizer que não haverá mais. Depois desta profecia, não haverá mais profecia, irmãos. Esta é a profecia que vai dar término à história da humanidade. E Jesus, pela sua morte na cruz do Calvário, ele vai selar com o seu sangue para ungir o santo dos santos. Ora, Jesus, morrendo na cruz do Calvário, foi ungido, foi revestido de coroa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe e entende? Versículos 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 70 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueias serão reedificadas, se reedificarão, mas em tempos angustiosos, em tempos muito dificultosos. Diz que os homens vão fazer a construção das cidades, vão fazer coisas, mas em tempo de muita dificuldade. Depois das 70 semanas,
será retirado o Messias, não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação até ao fim. Ora, Deus está-nos a dar grande revelação, queridos irmãos e amigos. Olha só, diz o anjo que Daniel, eu vim para te fazer conhecer o que vai acontecer nos últimos dias. Depois de tudo acontecer, antes que o planeta seja destruído por próprio Deus, eu vou te fazer conhecer o que vai se passar aí. 70 semanas vão se passar para que Jesus seja morto por toda a raça humana. Pela morte de Jesus, ele resgata toda a humanidade, desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, dos que morreram lá no Jardim do Éden, até os nossos dias. Jesus vai selar toda a profecia e toda a visão. E vamos ver. Até o fim haverá guerras e estão determinadas as assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que será determinado será derramado sobre o assolador. Queridos irmãos e amigos, em que tempos nós estamos a viver? Jesus, 2021 anos atrás, vai morrer na cruz do Calvário. O profeta Daniel tem 650 anos antes de Jesus vir à Terra, o qual Deus lhe dá todas essas visões. Olha, Daniel, vai se passar assim, o rei Nabucodonosor vai desobedecer, ele vai ser retirado do trono, vai andar como animal, vai ser reposto no trono dele, depois o trono vai disparar, vai vir esse Império Romano, que é o quarto império, e esse quarto império vai fazer muito estrago na Terra, que estamos a ver o estrago que está a fazer. Vamos ver exatamente em pormenores, irmãos. O que é que fez o Império Romano? Desde a morte de Jesus, o que é que eles fizeram? Crucificaram. A história 2. Eles crucificaram os cristãos, perseguiram a igreja viveu muito tempo escondida para não serem mortos. Os que sobraram, diz que é o resto daquilo que Deus protegeu pela sua graça e a sua glória. Veio então o Império Romano, a apostasia na igreja, formou-se a Igreja Católica com o reino papal, o primeiro reino instituído pelo imperador Constantino I. No dia 7 do terceiro mês, no ano 321, o imperador Constantino muda os tempos e a lei. E por quê? Deus já tinha dado a revelação a Daniel. Vamos olhar para Daniel 7. Daniel 7, vamos olhar o que Deus tinha dito antes disso acontecer, para que os homens temam a Deus e saibam que na verdade Deus é Deus. Irmãos, Deus está-nos a dar uma revelação. Daniel 7, versículos 23. Daniel 7, 23, diz assim a palavra de Deus. Diz assim: o quarto animal, o quarto império, que é o Império Romano, será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, do reino de Roma, o Império Romano, se levantará 10 reis, os quais deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas os juízos estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até ao fim. Ora, o reino e o domínio, a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante.
mas guardei estas coisas no meu coração. Daniel ficou aterrorizado, irmãos, pela visão. Irmãos, estamos a viver no tempo de Daniel, reino de Nabucodonosor. 650 anos antes de Jesus vir à Terra, Deus está-lhe a dar a maior revelação. Daniel vai se passar isso assim. Chega no tempo de Jesus, Quarto Império Romano, Jesus vem a mandato de Deus para morrer na cruz do Calvário. O povo faz a escolha entre Barrabás e Jesus. Jesus é crucificado. Ele morre ao terceiro dia. Ele ressuscita, volta para o Pai. 40 dias depois de ser morto crucificado, ele fica aqui na terra ainda 40 dias a dar instrução aos discípulos e agora ele parte e manda uma orientação ao povo que vai ficar, os discípulos. Deus vai dar toda essa revelação. Jesus vem, morre na cruz do Calvário e diz que pela morte de Jesus na cruz do Calvário, o que se passa? Olhem só. O reino e o domínio, a majestade de todos os reinos da terra, debaixo do céu, serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ora, irmãos, nós estamos tempo romano. Vamos voltar 2021 anos atrás. Tempo romano, 2021 anos atrás, nós vemos que o Império Romano, Jesus nasceu naquele período, foi morto, foi crucificado. Logo após que Jesus voltou para o céu, romanos queriam saber o que foi feito do corpo de Jesus. Então começaram a perseguir tudo o que é igreja, tudo o que é discípulo de Jesus. E começaram a matar, começando pelos discípulos de Jesus, mataram todos eles. E começaram a perseguir as pessoas que temiam e amavam a Deus. E que tinham frequência na palavra de Deus. Então, o cristão, a partir dali, começou a ser morto, sacudido. E chega um tempo, o imperador Constantino Romano, Constantino I, ele diz, muita morte aqui, para aqui. Vamos parar de matar, isso não dá. Então vamos ter que arranjar uma estratégia. Vamos cambiar a lei deles na nossa lei. Ele era muito inteligente, Constantino. Ele disse, já que eles matando a gente não tem resultado, porque a gente mata, eles crescem mais e estão mais poderosos, então parece que o sangue desse Jesus cresce. E ele arranjou uma estratégia, irmãos, mudou os tempos e a lei. Por isso, lá em Daniel 2, 650 anos antes da morte de Jesus, Deus estava a dar a revelação a Daniel. Vamos voltar ao Daniel 7, 23. Vamos voltar, 7, 23. Diz assim, o quarto animal que será o reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, que é o Império Romano. Vamos voltar ao 24. Desses 10 pontas, naquele mesmo reino se levantará 10 reis, o qual se levantará será diferente dos primeiros. Preferirá, ok, vamos a começar aqui, versículos 25. Preferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ora, eu não sei quantos imperadores viveram depois de Júlio César, mas chegou no tempo o Constantino I, ele disse, ok, não vamos parar aqui, vamos parar aqui de matar, vamos encontrar um meio deles reverenciarem o nosso dia da adoração. Ora, o povo romano, irmãos, adorava o sol. Por isso diz o Sunday, Lo Sunday Day, o dia do sol. A gente diz o domingo, né? Sunday. Sunday é o dia do sol, o domingo. Era o dia da adoração do povo romano. E então o Constantino Imperador, ele diz, bom, a gente já que mata não tem solução, vamos então trocar. Irmãos, no dia 7, no dia 7 do terceiro mês, no ano 321, o primeiro imperador Constantino virou a página da história. Mudou os calendários, por isso nós temos agora o calendário 2021. Já não conta como o calendário hebreu. E estamos a perder 3.800 anos de história, irmãos, porque Constantino mudou a história desde a criação. Ele disse, agora, para aqui. Eu mudo a lei, mudo os tempos, tudo fica diferente. E aquilo que a gente aprende na escola
É aquilo que Constantino começou a dar a conhecer à humanidade. Não é do que revela a palavra de Deus. Então, nós vimos que tudo isso aconteceu. Vamos olhar para Daniel 9, 21. Já vimos Daniel 9, 21? Vamos olhar para Daniel 9, 21, que diz a palavra de Deus. Já vimos este? Vimos este, Daniel 9, 21. Portanto, vamos olhar os últimos tempos. O que eu queria partilhar com vocês, irmãos, é a diferença, finalmente, dos anos. Das 70 semanas, nós vimos que é um tempo em que o povo de Deus vai ser perseguido. Mas a diferença de encontrar os 1290 dias, que foram dias em que o Império Romano perseguiu a igreja, 1290 dias, a igreja de Jesus foi perseguida, os cristãos foram mortos e começaram a preparar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ali nesse período do Primeira e Segunda Guerra Mundial, desde os anos 731, já aqui, segundo a história, nos anais históricos, diz que o que vai ali é a história da igreja, praticamente. A igreja vive escondida, houve o catolicismo, o reino papal, e então veio o Império de Constantino I. A partir dali de 731, irmãos, começaram a fazer experiências biológicas nos corpos humanos. Exatamente o mesmo que está-se a passar hoje. Exatamente a mesma coisa. Ora, a humanidade está-se a subir pela segunda vez a uma estratégica do governo. Por isso é que o Apocalipse diz a besta que subiu da terra. Se nós vermos Apocalipse 13, vamos olhar para Apocalipse 13. Apocalipse... Onde está aqui? Se nós olharmos um pouco para Apocalipse 13, ele diz assim, versículos 16. Perdão, vamos começar no versículos 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, foi-lhe concedido que desse a imagem do governo, do poder que está em ação, que também a imagem da besta falasse, o governo que está estabelecido, qual é, irmãos? Estados Unidos da América, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Estamos no ano 2021. Estamos a ser processados para todo o mundo de campanha de vacina mundial. Faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome do poder de que está elegido, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, do poder que está a ser exercido na terra, que o número é um número de homem, e o seu número é 666. Este número, irmãos, literalmente não existe. 666 é a confirmação do poder que nós estamos a ser governados hoje. Qual é o maior poder na Terra? Irmãos, vamos olhar para nós. Quem está a governar essas nações da Terra? Todo mundo olha para os Estados Unidos da América. Imita-se tudo que faz nos Estados Unidos da América. Se nós vermos aqui Apocalipse, diz que do norte da Terra sai todo o mal do planeta Terra. E agora somos obrigados a apanhar essa vacina. E nesta manhã eu estava a ver uma coisa que me foi postada no Facebook, em que muita gente está a fazer a experiência e eu gostava de tirar a atenção de todos vocês que estão aí. E se há alguém que já foi vacinado, por favor, tenha a amabilidade de fazer essa experiência. Pegue numa moeda de um pi, ou um pound, sei lá, um pi de preferência, é menos pesada, e ponha no lugar onde foi vacinado. Vai ver que aquilo está a colar. Então há algo de estranho. O que é que está dentro do corpo das pessoas que estão a ser vacinadas?
magnetismo. Quer dizer que o ferro está puxado por um outro ferro dentro do nosso corpo. Há um poder magnético que é posto dentro do corpo humano. Esse é o resultado das vacinas do Covid-19 que nós estamos a ter. Irmãos, sinceramente vamos olhar para a palavra de Deus. E diz aqui a palavra de Deus, essa revelação foi dada depois que Jesus foi morto, crucificado, ele vem outra vez e vai dar essa revelação ao profeta João, na ilha de Patmos, quando João já estava preso antes da sua morte também. E Jesus vai lhe dar essa revelação. Olha para o que vai dizer. Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, do governo que vai ser estabelecido, que também a imagem desta besta, desse governo, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a besta, a imagem da besta. Ora, nos dias de hoje, irmãos, o que é que nós estamos a viver? Obrigação de certos requisitos estamos a ser. Tem que pôr máscara, tem que vacinar, tudo isso a pedido de um governo nesse planeta. Quando nós vemos que o presidente Trump foi retirado da Casa Branca à força para pôr em um governo que está lá agora, que está a abominar a palavra de Deus e está a mostrar com poder e muita visão a abominação que eles estão a trazer para todo o planeta Terra. Resultado disso, Israel entrou em guerra. E estamos a falar da Terceira Guerra Mundial. Irmãos, o que está-se a passar no nosso planeta é aquilo que Deus já deu a revelação muito antes de Jesus vir no nosso planeta. E Deus está a revelar aqui nesta manhã que o que nós estamos a passar nos dias de hoje é exatamente aquilo que Deus estava a precaver aqui. Jesus, depois de morto, ascendido ao céu, ele vai dar a orientação já na visão espiritual do profeta João. Ele vai escrever isso e Jesus vai falar. Vai fazer que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, todos lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E este número é um número de homem 666. Ora, irmãos, se nós estamos chamados para a adoração dessa besta, para a obediência a esses governos da terra, qual é o que Deus preparou para os seus filhos, para a sua igreja? Se esse governo está-nos a chamar para ser registrados com essa vacina, pôr uma marca nos nossos corpos com magnetismo, qual é o sinal que Deus está a dar nesta manhã para a igreja? Vamos a Êxodo 20. Vamos abrir Êxodo 20 e vamos ver pela palavra de Deus. O que é o sinal de Deus, irmãos? Nós vimos que o sinal do homem é este 666, o nome da besta, que é o poder que está a ser exercido no nosso planeta. E vamos ver o que é Êxodo 20. Vamos olhar qual é o sinal que Deus quer que nós tenhamos olhar nesta manhã. Êxodo 20, versículos 8. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, o teu Criador. Não farás nenhuma obra. Olha como Deus é específico, irmãos. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, a pessoa que te visita, que está dentro da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Agora vamos abrir para Êxodo 31, para termos mais clareza naquilo que Deus quer que nós compreendamos nesta manhã sobre a lei do sábado.
Irmãos, nós vimos que 666 é o poder do governo estabelecido hoje nas nações da Terra, e o mais poderoso que nós conhecemos é a América, que está a liderar toda essa perversidade, e vamos ver aqui pela palavra de Deus. Êxodo 31, versículos 13. Tu, pois, fala os filhos do planeta Terra, fala os filhos de Israel. Certamente guardareis os meus sábados, porque isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. É um sinal, irmãos. O dia do sábado, contrário dos 666, o sinal da besta, sinal do governo da terra, o sinal de Deus está aqui. Tu, pois, fala os filhos do planeta Terra, os filhos de Israel, diz: guardareis os meus sábados, porquanto isso é sinal entre mim, entre Deus e a raça humana, em todas as vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Versículos 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos do planeta Terra, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Irmãos, desde a criação do Jardim do Éden, onde Deus pôs lá nossos primeiros pais, Adão e Eva, até que Jesus nos venha buscar, a reverência e a guarda da adoração é o dia do sábado. Sinal para que o mundo, o planeta Terra, dos que não querem Deus, nos reconheçam como tal, filhos do Deus Criador dos céus e da terra. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas vossas gerações por concerto perpétuo. Agora prestem bem atenção, queridos irmãos e amigos, este é o fim do culto. Mensagem que vai para cada um de nós. Entre mim, diz Deus, entre eu, Deus, e os filhos do planeta Terra, os filhos de Israel, serão um sinal para sempre. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou. É um sinal, irmãos. Tal como todo o planeta Terra está a receber o sinal da besta, através dessa vacina, e que já mostraram aqui no Facebook, que a vacina tem magnética, um poder magnético, quer dizer que nós estamos a ser postos um sinal metálico dentro de nós, de tal maneira que somos controlados via satélite. Cada um de nós tem um número. Cada vacina que nós temos é um número pelo qual eles vão saber. O Zé tem a vacina número X. O Pedro tem a vacina número X. E nós somos controlados. Aí eles vão decidir quem vive e quem morre. Por isso está a palavra de Deus em Daniel dizer: os que não obedecerem, os que não quererem pôr a vacina, não quererem a orientação do governo, estes vão ser perseguidos e mortos. Vão perder os trabalhos, não podem comprar nem vender. Notem bem que ele aqui mencionou ricos, pobres. Todos seremos ao mesmo nível. As pessoas que têm dinheiro, têm poder, vai ser retirado tudo o que eles têm para se submeter à lei governamental. Um único governo mundial, uma igreja única, que vai ser a lei dominical, brevemente, que vai ser posta em circulação. Uma única moeda, que já é o cripto, na moeda que estamos a ver, que está a reinar em computadores agora. Irmãos, nós estamos ao fim da história da humanidade. Agora estamos a aparecer com essa grande aniversário de Israel pela liberdade que Deus deu a eles a liberdade de terem uma nação. E estão a festejar o aniversário da liberdade deles. E agora Satanás está a atacar aquela nação. Satanás está a atacar com força. E nós estamos a ver a graça e a glória de Deus. Os mísseis, 1.600 mísseis, irmãos. 3 ou 4 caíram na cidade de Jerusalém. Todos os mísseis foram defendidos com poder e grande glória. Esse é o povo de Deus. Irmãos, por mais que nós não requeiramos na palavra de Deus, não queremos ouvir. Essa é a palavra que Deus nos deu para nós conhecermos e nos sintonizarmos no dia a dia da história da humanidade. Daqui nós vamos ter a revelação até que Jesus nos venha buscar as consequências de todos esses atos.
As consequências da abominação dos Estados Unidos da América, nós já estamos a ver. Enquanto o presidente Trump estava a pôr tudo de parte, eles puseram tudo lá dentro da Casa Branca. Toda abominação. E ai de quem fale dos homossexuais. Tem prisão perpétua. Agora tem apostasia dentro da Casa Branca. Estão homens e mulheres a serem liderados. Todas as nações da terra estão a seguir essa pouca vergonha, essa hipocrisia. Irmãos, essa é a verdadeira história de que Deus nos está a revelar. E breve, muito breve, virá buscar a sua igreja. Porque diz que, Mateus 24, Jesus diz assim, tudo isso é o princípio de dores. Irmãos, se vocês calcularem bem, 2021 menos 1290 dias, dá no ano 731. Ano 731 é um ano simbólico pelo qual o Japão começou a fazer testes de guerras biológicas. Eles estavam a testar corpos humanos do mesmo jeito que estão a fazer hoje. 731 até hoje dá 2021 anos. Então a profecia é verdadeira, irmãos. Porque aquilo que estávamos a viver, vocês não sabem, e muita gente se diz, mas por que os americanos foram tão cruéis? Os americanos não tinham escolha. Eles tiveram que mandar a bomba de Hiroshima, porque a pandemia, o problema de testes de guerra biológica, da bomba biológica, estava a ser fabricada pelo Japão na altura, nos anos 731. E os Estados Unidos não tinham alternativa. Em 1940-43, eles deram a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a Segunda Guerra, destruíram tudo. E como não tinham solução possível, eles estavam a ser muito avacalhados, tiveram que mandar a bomba atômica. Para quê? Exterminar o mal pela raiz. A bomba atômica, irmãos, foi a razão para exterminar um princípio de uma guerra biológica. O que nós estamos a ver agora é uma guerra biológica. Uma guerra que não tem inimigo visível. Nós chamamos o inimigo invisível. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa manhã. Diz a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória. É nisso que nós temos que nos reverenciar. Porque agora os tempos que estão a chegar, irmãos, sinceramente, nós temos esse tempo. Agora temos a liberdade de escolher. Eu não quero ser vacinado, não vou. Se houver obrigação, vão ter que fazer qualquer coisa, mas eu não vou. Porque estão aí os testes, vão fazer. Quem tem essa vacina que está a me ouvir nessa manhã, faz o mesmo teste. Pode ser que as pessoas aí do Facebook estejam enganadas. Mas se o corpo daqueles que estão a ser vacinados tem magnetismo, quer dizer que nós temos metal no corpo de tal forma forte que agarra a moeda no nosso corpo. E quer dizer que nós estamos a ser atraídos por um poder magnético através dos satélites para controlarem qualquer um de nós. E eles vão decidir quem vive e quem morre. Por isso tem a diminuição do planeta, programa que foi criado quase 15 ou 20 anos atrás, irmãos. Diminuição da raça humana. Porque eles acham que são deuses na Terra. Ora, Deus criou o homem e a mulher para viver no planeta Terra. E é Deus que tem que determinar se morre ou não morre alguém. Não é o próprio ser humano a determinar. Agora também já querem controlar o Sol. Porque pondo lá qualquer coisa no céu, eles acham que vão proteger o planeta e os humanos de toda a quentura. Ora que Apocalipse diz que no fim dos tempos, os planetas vão aquecer. As massas planetárias, as massas terrestres vão aquecer. Por quê? Porque o inferno está-se a preparar para Satanás e os seus anjos, os seus demônios, para serem exterminados a todos jamais. É o que Deus está a preparar para a raça humana dos que não obedecem à palavra de Deus. E os que não obedecerem à palavra de Deus vão ter o mesmo fim que Satanás e os seus anjos decaídos do céu para serem exterminados. Por isso, as nossas placas tônicas da Terra estão a ser aquecidas hoje. E eles estão a fazer com que ainda retirem mais dinheiro da população. Porque global warming nada. O Apocalipse diz que a Terra vamos ter problemas com o Sol. No fim dos tempos,
dar cabo de nós. No fim, ele não vai dar o seu brilho, a lua vai ficar vermelha, sinais da vinda. E quando virmos isso, veremos logo o sinal da vinda de Jesus nos céus. Estes sinais estão breves, irmãos. Porque diz que quando entrar a apostasia no lugar santo, nós estamos a ver agora. O que está-se a passar? Toda a guerra de Jerusalém está concedida lá. A atenção está tirada do Monte Sião. Vocês sabem o que é o Monte Sião aqui na palavra de Deus? É exatamente onde vai vir cair a cidade santa. A cidade criada por Deus para viver eternamente. E a disputa desse povo é quem fica na cidade santa. Ora, aquele lugar é um lugar sagrado, é um lugar divino. E a guerra não vai parar, porque Jesus diz, até que eu venha. Esta guerra, vocês entraram num período agora de calamidades da terra. A dor e o sofrimento. E o assolador, que vai vir o inimigo, que é Satanás, vai até o fim fazer mal a todos da raça humana. É o que nós estamos a subir em consequência de desobediência às leis de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Se alguém nesta manhã, queridos irmãos e amigos, que diz, irmão, eu não sei por onde começar. Eu ouvi essa mensagem, mas sinceramente eu não sei o que fazer. Ora a Deus, peça sabedoria a Deus. Meu conselho, pessoal, começa por comprar uma Bíblia. Esta, irmãos, é a palavra de Deus. É o único poder que pode desfazer de qualquer poder espiritual, tanto como este coronavírus invisível. Há poder na palavra de Deus. O que eu vos estou a falar nesta manhã não são as minhas palavras, foram registradas 650 anos antes da vinda de Jesus. Jesus, depois de morto e ascendido, faz esse complexo de história com o profeta João e ele diz, vai acontecer. E a profecia, diz a palavra de Deus, a minha palavra não volta para trás vazia, senão que ela prospere para lá onde ela for enviada. Palavra de Deus, queridos irmãos, ela nunca recua, ela avança para os projetos que Deus traçou no nosso planeta e para toda a raça humana. Temei a Deus e dai-lhe glória. Apocalipse 14. Porque vinda é a hora do seu juízo. Nós estamos no momento iminente dos juízos de Deus. A terra está a subir problemas. Essa guerra de Israel, irmãos, pode nos afetar aqui na Europa, qualquer país da África, qualquer continente do planeta, por causa dessa brincadeira, pode extrair a terceira guerra mundial. Porque é isso que está predito na palavra de Deus. A guerra vai ser preparada para a última guerra do planeta, que é a guerra do Armagedon. E a guerra do Armagedon é a guerra dos santos contra os filhos do diabo. É o que nós estamos a ver. Então vamos nos preparar, igreja. Vamos nos preparar. Não é mais brincar de igreja. Não há tempo para brincar. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai. Muito obrigado, Pai Santo, pela tua poderosa mensagem nesta manhã. Pai Santo, perdoa todos os nossos pecados, nossa iniquidade, tudo quanto nós temos feito de errado, Pai. Perdoa. Santifica-nos, Pai, através da tua palavra. Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós presentes aqui nesta manhã. Que tu possas nos inspirar cada vez mais do conhecimento da tua palavra. Faz-nos, Senhor, protegidos pela tua graça, a tua bênção. Derrama sobre nós o sangue do teu Filho amado Jesus, para que sejamos protegidos de todo o mal, de toda a pandemia, todo o mal que virá depois dessa pandemia do Covid-19. Senhor, tu estás a dar a informação através da tua palavra de que tempos terríveis e muito mais assustadores vamos passar daqui para diante. Mas nós temos a confiança pela tua palavra, Senhor, de que tu és o Deus Criador dos céus e da terra, que nos prometeste, Senhor, que tu vais fazer de nós um grupo, geração eleita, segundo 1 de Pedro 2,9. Povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Povo para que possamos levar e dar a conhecer as virtudes do teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Pai, por esta razão estamos aqui nesta manhã. Perdoa todo o pecado, toda a iniquidade. Ajuda-nos, Pai,
a olhar com muita coragem, muito coração em Ti, Senhor, para que nós não possamos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos olhar para a cruz, olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, e para que Tu nos possas levar para a Tua glória, Pai. Pai, abençoa cada membro que está presente nesta manhã. Todos os que virão ouvir essa palavra através do Facebook, outros órgãos de comunicação. Obrigado por mais um dia de sábado, Pai. Te louvamos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, feliz sábado a todos. Espero ver-vos para próximo sábado. Nós terminamos no Apocalipse e vamos olhar para o que na verdade vai acontecer como castigos de Deus em todo o planeta antes que Jesus venha nos buscar. Amém?